Excelentíssimo doutor. Ou a advogada também do lado. Tem um microfone que está funcionando? Esse está melhor. Por favor, né? Benedito, segundo constam nos autos, a acusada teria feito um comentário com sua amiga íntima. Comentários fazemos todos a respeito de todos os assuntos. Comentários não significam nada além de intenção, não execução. Doutor, eu pedi o que consta nos autos. Por gentileza, leia. Isso mesmo, o senhor disse. Contenha-se, por favor. Contém. Respeito o tribunal. Contei. Ana Maria teria planejado matar o marido conforme conversas mantidas com amiga íntima. Perfeito. Obrigado. Será preciso 3 minutos para a promotoria. Partindo dessa premissa, pode fazer as suas argumentações. Muito obrigado, doutor. Agradeço ao próprio defesa que ajudou a promotoria. Mas, voltando ao assunto, é muito conveniente, uma senhora que comenta com uma amiga que pretende ou que poderia matar numa situação um pouco mais exaltada, talvez faça uma tarde, talvez um caso onde ela não soubesse onde o marido estava traindo, mas ela sabia, e muito convenientemente tudo acontece. Caros amigos, não estamos tratando aqui de um caso qualquer. Estamos tratando de um homicídio. Um homicídio doloso, onde a pessoa, as vítimas, não tiveram a mínima condição de se defender. E vamos aqui ficar nos pautando em coincidências. Os fatos estão aí. E os fatos que nós temos é a ré no local da cena do crime, num delta tempo exato para que uma morte acontecesse. Temos uma ré que mentiu quanto ao tempo em que subiu o apartamento e ao motivo pelo qual foi ao apartamento. Porque até então ela não falou por que não entrou e pegou a agenda, se era tão importante para ela, ao ponto de abandonar o trabalho durante o dia. Então o que nós temos é isso. Nós temos uma ré que, sabendo que a câmera da porta dos fundos não funciona, se retira pela porta dos fundos. Sabendo que pela frente ela seria filmada e o horário estaria registrado. É o que nós temos até agora. Temos uma arma pertencente ao marido na cena do crime, sendo que ela é esposa. E talvez, provável e com certeza a única, além do próprio marido, que teria acesso a essa arma. Caros jurados, não se deixem levar pelas alegações de que a vítima não seria capaz, ela tinha uma boa relação. Meu colega bem citou, quem, sabendo da traição de um marido, vai ter uma boa relação no casamento, se não por interesse. Não é muita coincidência a nossa ré ter ficado rica com a morte do marido dela? Então, caros amigos jurados, peço a todos o discernimento para entender o que de fato é uma prova para aquilo que são suposições, tentativas desesperadas de tentar retirar a nossa querida ré do local do crime, quando todas as evidências a colocam lá naquele local. Muito obrigado, senhor. Obrigado. Vocês têm 3 minutos. Querem fazer outra palavra? Bom, caríssimos, peço desculpa por um equívoco. Passou desapercebido o recolhimento do testemunho da detetive, tá? Peço aí encarecidamente que vocês tenham a compreensão da gente recolher esse depoimento.
visto que tal depoimento é muito importante para a parte da defensoria e deve sim constar aos autos. Peço que a escrevente, por gentileza, traga a detetive até o banco. Apenas para efeitos de clareza, eu peço que a minha escrevente ela leia pausadamente, de uma forma que traga aí uma questão de mais clareza e que mostre realmente o que está nos autos e que isso sirva também tanto de uma maneira da promotoria quanto da defensoria ter mais embasamento nos argumentos. Você pode ler para mim, por gentileza, a parte que fala do suposto crime? Ana Maria Maier, desconfiada, com algumas contradições do marido, atrasos frequentes para o jantar e retraindo-a sexualmente alegando cansaço, resolveu contratar o serviço de detetive particular, desconfiada de uma possível traição por parte do marido. Através das evidências apresentadas pelo detetive, descobre que seu esposo mantinha uma relação extraconjugal com um homem chamado Miguel Dias Souza, de 26 anos, estagiário da empresa de seu esposo e filho de uma família tradicional de São Paulo. Motivos que Ana Maria teria planejado matar o marido, conforme conversas mantidas com sua amiga íntima, assim planejando o crime passional, tendo como objetivo fazer um flagrante no flat que os amantes se encontravam em horário de trabalho, que era de propriedade do casal. A provável assassina, no dia do crime, entrou no prédio por volta das 4 horas, constatado pelas câmeras e foi vista pela segurança do condomínio. Não há filmagens da possível ré saindo do prédio e não foi vista pelos funcionários, pois saiu pelo portão de serviço. Apenas para deixar claro, isso é uma suposição do crime, tá? Peço que isso fique um ponto muito claro, né? Que foi os fatos apurados para a gente chegar aí na constituição do nosso caso, né? Peço desculpas à testemunha. E nesse momento eu passo o uso da palavra como de costume, né, de praxe à promotoria, né, e sintam-se aí à vontade para questionar a nossa testemunha. Quando a senhora expôs a traição para a ré do senhor Paulo? Depois de ter comprovado a traição através de fotos, eu liguei para a Ana e a gente se encontrou e ela demonstrou um pouco de envergonhamento pela situação, mas eu achei ela serena no que ela viu e não me aparentou ser vingativa no olhar, nem nada assim. Quanto tempo atrás da cena do crime que a senhora falou para ela da traição? Há mais ou menos 3 meses atrás. Então ela muito bem poderia ter premeditado toda essa cena do crime. Quais foram as evidências usadas? Foram fotos. Sim. Que eu tirei em um hotel. E fotos entrando no flat. Sem mais perguntas, Excelência. Promotoria, tem mais alguma pergunta para a nossa testemunha? Obrigado. Passo a palavra à defensoria. Por gentileza, a testemunha está aberta aí para seguir esse questionamento. Bem rápido. Como o promotor insinuou, fantasiou que ela teria... Não, desculpe, o Yuri fantasiou que ela poderia ter corrido... Doutora, a senhora pode fazer uso do outro microfone, está com ruído, ou falar apenas isso? Pode pegar, por Ele gentileza. fantasiou que a acusada correu pelo corredor e se atirou na porta
abrir a porta, para arrombar a porta. Como a senhora mesmo falou agora, detetive, ela foi muito serena quando descobriu que as fotos que você mostrou, não é verdade? Sim. Tá. Quando vocês conversaram e ela te contou alguma coisa, te confidenciou alguma coisa, você como profissional perguntou algo para ela quando entregou as fotos e comprovou a traição? Não, a nossa relação era muito profissional. Ela nunca me tocou em nenhum assunto e eu também nunca questionei. No momento que eu entreguei as fotos, ela mostrou um pouco de envergonhamento pela situação, recolheu as fotos e daí em diante eu não sei o que ela fez com as fotos. Tá, detetive, você realmente acha que a sua cliente, Ana Maria, cometeu esse crime? Dadas as circunstâncias? Como? Excelência, ela me falou que a relação era completamente profissional. Como que ela veio me falar se ela tinha... Desculpa, excelência, será que a testemunha pode terminar de responder? Então presta atenção no que você fala, que ela fala... Promotora, por gentileza, suas considerações para a réplica. Defensoria, continue, por favor. Detetive, você realmente acha que a sua cliente, Ana Maria, seria capaz de cometer esse crime? Levando em conta as poucas vezes que eu tive uma conversa com ela, como eu falei, ela me mostrou sendo uma pessoa sensata. Então, para mim é meio complicado dizer se sim ou se não. Mas pelo que ela me mostrou, não me pareceu. Tá ótimo, obrigada. Mentira, excelência. mentirosa. Obrigada. Mais alguma pergunta por parte da Defensoria? Preciso que vocês confirmem, por gentileza. Não. Doutora? Jurados, os senhores têm alguma pergunta para a testemunha? Obrigado. Faço uso da palavra Defensoria para a apresentação da sua defesa, baseado nos argumentos apresentados até agora. Tempo, 20 minutos. Por gentileza, escrevente destine a testemunha para o local. Boa noite, jurados. Bom, primeiro eu quero agradecer a todos vocês e aproveitar para dizer que nesse caso não existe nada comprovado, não existem provas concretas e nem muito menos alguma coisa aqui está decidida. Vai caber a vocês decidirem quem realmente quem vai ser condenado, quem é o culpado. Vou pedir para vocês analisarem cada ponto do processo separadamente, considerarem todas as circunstâncias e não somente por mera fantasia de arrombamento de porta ou então, na verdade o que eu quero colocar é que não constam para nós perícia nenhuma de simulação do tempo realizado no elevador até o prédio. Pode muito bem sim ter sido das 14 às 16h05, das 16 às 16h05. Isso é você que está dizendo. Não existem comprovações. Por gentileza, eu peço a formalidade, não tratar de você o promotor. Sim, sim. Jurados, o que está aqui em jogo hoje, esta noite, é a vida de uma mulher, de uma mãe, assassina, de uma esposa e de uma empresária bem-sucedida. A acusada, minha cliente, não precisava ter matado o marido. Por que ela mataria? Por ambição. Por 1,8 milhão? Mas ela já sabia. Desse seguro. O patrimônio dela é muito maior que isso. O patrimônio dela é muito maior que isso. Ela é sócia da empresa. Muito maior que isso, sendo que ela só tinha 20% das ações da empresa. Muito maior que isso, ó. Promotora, por gentileza, guarde suas considerações para a réplica. Ordem, gente, por gentileza. Peço aos senhores ordem. Jurados, eu quero lembrá-los que a acusada já se encontrava presa há 2 anos. Então ela já está privada da liberdade dela. E eu quero que vocês pensem, porque ela não pode mais perder tempo. Ela está
privada dos filhos, os filhos estão abandonados. Que razão, eu quero perguntar para vocês, que razão teria uma mãe de 2 crianças ou uma esposa realizada e dedicada com seu marido, ou então a empresária bem-sucedida, já com patrimônio firmado, quais razões ela teria para matar o próprio marido? Quais razões? Como o Ministério Público expôs e consta nos autos, a nossa cliente esteve no apartamento naquele dia, mas nada natural. Quando você tem um apartamento, você pode ir até ele quando aí a hora que você quiser. Acontece que no apartamento que é de propriedade do casal, ela foi até lá, como prova nos autos, e 2 dias antes também, filmagens também comprovam. E outra coisa, o apartamento ele não funcionava apenas como para intimidade. Ele funcionava também como um escritório. Então lá tinham reuniões com empresários e diversas vezes ela ficava no escritório trabalhando, e por esse motivo a razão pela qual ela poderia simplesmente ter esquecido a agenda lá. Isso não tem problema nenhum, é normal. Agora eu vou passar a palavra para o outro advogado. Me arruma um carregador. Você me arruma um carregador? Celular. Não trouxe. Como constam? Como constam os autos, Ana frequentou o apartamento há 3 dias atrás. Então ela supôs realmente que a agenda dela poderia estar ali. O último lugar que ela frequentou, ela poderia ter esquecido a agenda. O porteiro do prédio era conhecido porque ela era proprietária do apartamento. Ela realmente, depois, quando no corredor escutou a voz do marido, entendeu o sorriso sarcástico do porteiro. A conversa era íntima com a amiga. Aqui, ela não afirmou que a acusada falou que cometeria o crime. As reuniões no flat era comum, sim, e era de conhecimento da empresa. Não existem provas. Eu quero que vocês entendam isso. Não existem provas. Uma suposta conversa. Aqui a amiga não afirmou. E o Ministério Público também não perguntou. A amiga não afirmou. Eu quero falar do caráter. O caráter é o responsável pela forma habitual de agir de cada indivíduo. Ele não demonstrou caráter nenhum com a sua esposa. Ana, uma mulher traída, mãe, sócia da sua empresa. Por que matar o marido? Pai de seus filhos, de 2 filhos. A promotoria que falou 11 e 7 anos. Os filhos não têm 11 e 7 anos. Olha aqui, vocês se equivocaram tanto. Eu peço pra promotoria. Vocês se equivocaram aqui, a gente não pode errar a unidade, eu peço pra promotoria. A gente não pode errar, Não né? não vocês Promotoria. aqui tá faltando a educação. Promotoria, por gentileza, se contenha. Graças. É uma quadrilha! Peço a todos que se contenham, por gentileza, e respeite. Repito,
A segunda chamada, os policiais vão começar a retirar as pessoas do júri. A Tem que traição. tirar mesmo, porque é uma palhaçada que estão fazendo. Se contenha, por gentileza. A traição foi muito além dos atos praticados. A traição ali envolveu a mentira, a falsa ideologia. A traição ali afetou os filhos. Imagina que vergonha seria para os filhos. Mais vergonhoso ainda, minha mãe uma assassina. Tenha dó. Ela não matou. Não existe provas. Eu quero que vocês entendam isso. Não existe provas. A acusada, traída, de forma vergonhosa, obviamente se sentiria como perante um porteiro, perante um hotel. A acusada, ela teria conhecimento das câmeras na saída. Como? Ela não sabia que não tinha câmera na saída. Não existe isso? Não existe isso. Ela saiu porque se sentiu envergonhada. Quer dizer então que ela ligou antes no hotel e perguntou: olha, a câmera está funcionando da saída? Como ela vai saber? Porque era proprietária. Ela era proprietária do apartamento, não do prédio. Grata. Defensoria tem a sua palavra ainda. Agradecemos e Não, vocês têm mais 12 minutos. agradecemos e dispensamos. Daremos na réplica. O tempo da réplica, ele não pode ser alterado. Se vocês não utilizarem o tempo de 20 minutos, vocês vão perder esse tempo. Daremos em um momento mais oportuno. Agradecemos. Ok. Após as argumentações, tanto quanto da promotoria, tanto quanto da defensoria, abro o uso da réplica. Senhores, após as argumentações, vamos para a réplica. A promotoria gostaria de usar a réplica? Com certeza. Temos a palavra por 5 minutos. Primeiramente, eu queria deixar bem claro para a plateia, que aqui se encontra nesse tribunal de júri, que é um trabalho e acho que todos aqui estamos para aprender. Então, se você não está satisfeito com o meu papel, por favor, ocupe o meu lugar, tá? Porque eu estou aqui para aprender e eu não admito, Promotora, se contenha e fica ao foco, por gentileza, porque Muito esse obrigada. Eu tempo queria está... deixar bem claro o que aconteceu aqui. Deixar bem claro. Policial, por gentileza, retire a pessoa do Desculpa, auditório. excelência, protesto. Por que retirar? Sim, você ficou tirando sarro na minha cara. Que trabalho é esse que você está fazendo aqui? Que trabalho é esse que você está fazendo aqui? Eu não vou admitir! Não vou! Por gentileza. Promotora, a senhora vai ser retirada também. Sente-se, se contenha. Peço, por gentileza. Peço. Atenção, me ouça! Peço que sente, por gentileza, e aguarde. Assuntos paralelos serão resolvidos após. Temos horário para cumprir, vamos se respeitar. Vocês já perderam 3 minutos. Tem 2 minutos. 5 minutos. Não, 5 minutos de réplica e 5 minutos para considerações finais. Isso foi bem curto, conta aí. 2 minutos, por gentileza. 3 minutos já foram considerados. Contenham-se. Acrescento mais 3 minutos. Muito obrigado. Caros jurados, algumas anotações em relação ao que foi dito pela defensoria. Serenidade ao receber as fotos da traição. Gente, deixa eu entender. Você descobre que o seu cônjuge é um traidor. E você fica calmo com isso. Eu ficaria preocupado com essa situação, não calmo. Eu não acreditaria que a pessoa que ficou calmo ao receber uma foto dessa não seria capaz de cometer o crime. Eu não pensaria dessa forma.
Eu pensaria que a pessoa que ficou calma com uma situação dessa é a mais capaz de cometer esse homicídio. É uma pessoa fria, calculista e que não tem sentimento suficiente pelo cônjuge. Engraçado, ela vai perguntando ali a nossa querida testemunha sobre a relação e a testemunha fala sobre profissionalismo e de repente ela consegue emitir uma opinião sobre a possibilidade ou não de um crime. Como é que funciona? Eu tenho uma relação profissional, mas eu acho que não, ela não seria capaz de cometer um crime. Ah, tá. Tantos maníacos existem porque as pessoas levam na testa a possibilidade de serem homicidas. Se olhando para a cara de alguém a gente fosse saber que ele é um criminoso, crimes não aconteceriam. Se ela foi 2, 3 dias, houve até uma contradição aqui entre a defensoria, mas enfim. Se houve uma ida da ré ao apartamento 2, 3 dias antes do ocorrido, por que ela só se deu falta da agenda 3 dias depois, no dia em que ocorreu o crime? Ah, detalhe, errei a idade dos filhos, desculpe, não eram 11 e 9 anos, eram 13 e 9. Eu acho que por causa de 2 anos eles passaram a ser maior de idade. Acho que não, né? Continuam sendo menores de idade e a mãe continua sendo a representante legal deles em caso de morte do pai. Eu acho que não interferiu muito, mas enfim. E por fim, a questão da câmera. Eu acho que todos se lembram aqui do depoimento da analista de segurança, quando ela disse que os condôminos foram informados de que a câmera do setor de serviço não estaria funcionando naquele dia, a partir do dia 10 de setembro. Eu acho que isso aí ficou claro para todos. Então, mais uma vez eu digo, não temos provas, temos evidências, e evidências que estão tentando colocar como apenas coincidências. Coincidências não existem. Muito obrigado. A defensoria gostaria de usar da réplica? 5 minutos. Senhores do júri, boa noite. Mediante o caso apresentado, temos aqui a presente acusação fundamentada única e exclusivamente em indícios. Não há, de maneira alguma, provas convincentes quanto à autoria dos referidos crimes, principalmente por parte da acusada. Evidentemente que a acusada passou por um constrangimento social enorme com este relacionamento com seu marido. E digo este porque consta nos autos a existência de outros relacionamentos anteriores. Certo? Com o qual ela, o marido com o qual ela constituiu família e patrimônio durante mais de 14 anos. Um dos argumentos da acusação seria o vultoso seguro de R$1.800.000. Pois será? Por R$1.800.000 mata-se qualquer pessoa. Sim, mata-se qualquer pessoa. Uma pessoa que contrata um seguro de R$1.800.000, com certeza está pensando no futuro de sua família. Uma pessoa que anda armada está pensando em sua própria segurança. Não resta a menor dúvida quanto a isso. Por que uma pessoa andaria armada, a não ser para se defender? Proteger de quem? Da sua própria esposa? Uma esposa para a qual não era inédito a sua traição? A esposa que conviveu com ele, que tem família, patrimônio com ele, ele precisaria de uma arma para se defender de sua esposa? Que necessidade teria essa esposa de adentrar ao imóvel mediante arrombamento? Senhores, me desculpem, mas o que há são apenas indícios. Não há comprovação nenhuma de envolvimento da acusada com os crimes.
A presença da ré, da acusada aqui no prédio, já foi argumentada. Ela procurou por um instrumento de trabalho. Apenas e tão somente. Como salientado, as câmaras em manutenção favoreceriam, sim, a saída de uma pessoa ou a entrada de qualquer outra, principalmente alguém que fosse o motivo para que a vítima andasse armada, para que fosse o motivo da prevenção da vítima em um seguro tão vultoso. Ora, senhores, o que temos aqui são apenas indícios, não são provas. E evidências, indícios, não são provas o bastante para a condenação de uma pessoa. Nunca foram, e enquanto houver justiça, nunca será. Agradeço a atenção dos senhores. A defensoria tem mais 2 minutos da palavra. Gostariam de utilizar os 2 minutos? Ok. Após a réplica, eu abro as considerações finais, salientando que este momento pode ser feito ou requerimento ou qualquer reclamação até o presente momento. A promotoria deseja fazer suas considerações finais? Tenha o uso da palavra por 5 minutos. Caros jurados, muito se falou sobre evidências, fatos, provas, não há nada provado. A gente já sabia que seria assim. Nós, da promotoria, já sabíamos que seria essa estratégia da defensoria. Estratégia desesperada, apenas de tirar dali, tirar do local do crime a ré. Mas eu acho que já ficou claro para os senhores que coincidências não existem, ainda mais quando se trata de um homicídio. E respondendo a uma pergunta aqui levantada: por que uma pessoa andaria armada se não houvesse ameaça em relação a ela? Deixa eu falar de esporte de tiros, cara. Não exatamente como a ACP 380. Pois eu atiro com uma .40. Então, caros, Nem todos têm o privilégio do signo promotor. então, caros jurados, eu quero deixar claro que a aquisição de uma ACP 380 é de livre aquisição, onde as pessoas somente precisam ir numa loja de armas e registrá-las junto às Forças Armadas, e elas podem ter esse porte não, a posse dessa arma. Então, não justifica a questão da compra com uma possível ameaça. Eu acho que isso é mais uma tentativa desesperada da defensoria de tirar a nossa querida ré do local do crime, sendo que as próprias evidências, como assim foi chamado, a colocam ali, e ela não foi capaz de dizer como subiu ao flat e saiu, sem que no mínimo tivesse suspeitado de qualquer coisa. Então, caros jurados, gostaria de lembrar mais uma vez: coincidências não existem. Caros amigos da plateia, a justiça é sim condenar a ré. Por quê? Coincidências não existem e todas as evidências e provas colocam a ré no local do crime no momento do homicídio. 2 minutos. Minhas palavras finais aqui nesse tribunal é que a ré premeditou, assassinou ardilosamente as 2 vítimas, tá? Porque assim, não vem me falar de que esqueceu a agenda, não vem me falar que não tem perícia, que comprove o tempo que ela subiu lá, de 5 minutos, não vem me falar isso que não existe. Ela matou sim, eu tenho certeza absoluta, tá? Porque ela sabia da traição. A promotoria, por sua certeza infundada. Acho que a promotora estava na cena do crime, né? Não sei, você pode ter visto. Mas claro, que a baboseira que vocês me falaram, gente, é demais, tá? Sem palavras. 1 minuto. Gostariam de fazer uso da palavra nesse 1 minuto? Caríssimo promotor, peço que atenda ao horário, por gentileza. Gostaria
finalizar, apenas respondendo ao funcionamento do nobre advogado de defesa, que alegava que o seguro de R$1.800.000 não era suficiente para motivar a reta. Além do seguro de R$1.800.000, havia também 80% das ações emitidas. Ou seja, a totalidade das ações emitidas. E, para finalizar, Mas não concludente. se a ré esteve 3 ou 2 dias antes no apartamento, por que não há digitais dela no local? Promotor, tempo esgotado. A Defensoria deseja fazer suas considerações finais, cabendo requerimento ou reclamação no limite de 5 minutos. Só uma colocação, Excelência. Assim como não há digital da acusada, também não há digital das vítimas. Suas considerações finais. O senhor tem 5 minutos. Como insistentemente o promotor vem confirmo tirar a ré da cena do crime. Desafio aos senhores promotores para que comprovem efetivamente a presença da ré no momento do crime. Quadrilha, assassino. Desesperado é a argumentação do senhor promotor. Vem dizer tirar. Senhores, se contenham, por favor. Por favor. Não tem direito ao fato, promotor. Mas 100% de empresa pode ser um motivo para não ser. 2, 10. Assim como uma traição, não exatamente esta, seria motivo. Qualquer traição seria motivo. Principalmente tendo em vista tão duvidosa quantia. Anteriormente, com as outras traições do senhor Paulo Maia. Constam dos autos. Constam dos autos, tenho o prazer de apresentar a senhora. Peço que apresente também aos jurados, por gentileza. Sabia que o marido tinha seus amantes e que ela era passageiro, sem consequências para a Então, o família. senhor veja aqui, ó. Não tem isso no meus autos. Isso para mim é acumulação de evidência. Atitude desesperada da defensoria. Isso não está nos autos. Isso não faz parte do processo. Isso aqui é uma palhaçada da defensoria. Palhaçada. Tentando inserir provas que não existem. Isso aqui não consta nos autos. Peço que a defensoria se sente porque ele está forjando provas. Com licença, Excelência, o último caso que teve acesso consta sim. Peço que o senhor revise. É incrível que todo mundo tem os autos igual o meu. Aí só você Perdeu a finalidade. Perdeu a finalidade. Vamos se segue provas no meio do julgamento. Bom, eu vou considerar os autos que eu tenho passados pelo meu escrevente e que está oficializado. Nos meus autos, não Esse não consta. é oficial, Excelência. Não consta. Não, esse não é oficial. Não consta. Meu Deus do céu. Isso tem a defensoria aqui. Perdeu a
homenageado. Bom, evidências. Chama o Bozo, galera. Evidências, tá bem claro aqui, todos têm ciência disso, que foi uma sugestão na formulação do caso, tá? Evidências que enriqueceriam o enredo dos nossos autos. O que está descrito aqui, ao meu ver, não coincide com os meus autos, pelo que foi passado pela minha escrevente. Não, Foi a última versão. Não, é a versão que a gente tem no roteiro. Inglês, só você. Senhores. Vamos concluir, né? Vamos concluir. Por gentileza, contenha-se que eu tenho que concluir. Chama um advogado da promotoria e chama um advogado da defesa que se dirijam à minha mesa, por favor. Vocês não vão falar? Eu vou mostrar a foto do meu irmão, que era uma pessoa muito feliz. Agora eu tô de paixão. Eu ia desmaiar, sabe? Mas eu sou muito mal. Ah, não, mas sim, passa mal. Tem uma convulsão lá. Fala alto, filho, ninguém tá prestando atenção. Os nossos excelentíssimos advogados da defesa e aos nossos ilustríssimos promotores. Permanece o que consta nos autos. E o que consta nos meus autos não inclui a evidência apresentada pela defensoria. Porém, repito novamente, são meras evidências. Ok? Todos aqui têm ciência do que realmente é a definição de uma palavra evidência e uma palavra prova concreta. Não entrarei em definições jurídicas, ok? Continua. 1 minuto. Apenas para agradecer os termos. Evidências não são provas. Não se trata de julgar pela paixão momentânea. Porque não é o seu filho. Não se trata de julgar com suposições. Olha aqui, ó. Meu irmão era lindo. Meu irmão era lindo. Ele tinha uma vida inteira pra viver. Comprovações nenhuma. Olha, professor. Sinceramente, não há. A evidência implícita Eu tenho foto, não vai gente. vir. Doutor, tempo esgotado. É o Adriel. Senhores, passaremos então à leitura dos quesitos. A ordem de formulação dos quesitos está... Peço por gentileza respeito. Respeito. Só isso, para a gente concluir o trabalho. A ordem de formulação dos quesitos está estabelecida no artigo 483 do Código Processual Penal. Os quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagando sobre, primeiro, a materialidade do fato, fatos estes expostos aos senhores nesse júri. A autoria ou participação da ré na cena do crime e todos os pontos expostos até agora. Se o acusado deve ser absolvido, senhores, hajam com imparcialidade e com pensamento crítico de cada um. Ressalvo isso. Se existe causa de diminuição de pena alegada pela defesa, não entraremos nesse critério. Se existe circunstâncias qualificadoras
ou causa de aumento de pena reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação. Eu trago aos senhores jurados a seguinte pergunta. O jurado absolve a acusada, baseado no artigo 483, parágrafo 3º. Esta é a pergunta que os senhores terão que responder e oficializar através do voto. Peço que a minha escrevente gentilmente entregue uma cédula sim e não para cada jurado. Sim, se absolve ou não. Bem objetivo. Lembrando, se vocês absolverem a ré, ela vai ser absolvida nessa noite de qualquer culpa do crime. Se vocês condenarem, ela vai ser condenada pelo crime aqui apresentado. Desculpa, não entendi. O jurado absolve a acusada? Sim, eu absolvo a acusada. Não, eu não absolvo. Claro? Por gentileza, peço que recolha os votos. Apenas o voto válido. Peço que a segunda escrevente recolha os votos inválidos. Convido as minhas escreventes a acompanharem a apuração dos votos. Por gentileza. Tira uma foto da minha camisa personalizada. Peço que verifique, por gentileza, a quantidade de votos na votação. Minha camisa personalizada. Ixi, isso tá ficando pra trás. Senhores, ficou claro a minha pergunta? Uma vez votado, não se votará novamente. Peço que aguardem apenas 5 minutos para a gente apurar a sentença. Certeza. Vingado não. Vai ser certeza de sim. Ó, a foto que eu trago dele no peito, sabe? A dor que é perder alguém assim. Ele era tão feliz. Sem mais. Obrigada, né? Colocassem de pé neste momento. Já tenho a decisão de nossos jurados e por 4-3 votos. A senhora Ana Maria Costa Maia, que fora processada por homicídio doloso e crime passional,
nessa data que se dá esse julgamento, em atenção à votação do Egrégio Tribunal de Júri, por 4 votos a 3 votos, reconheceu a negativa autoria. Quê? O veredito alcançado nessa noite é a absolvição pelo exposto, absolvo a senhora Ana Maria Costa Maia e por 6 de novembro, juiz de direito Jason Lano. Gente, primeiramente eu gostaria de agradecer a dedicação de todos vocês por esse trabalho, agradecer a participação de todos vocês. Eu comentei com o Ana, com o Reinaldo, o primeiro ano, né? Se vocês pararem para pensar nisso, vocês não têm direito penal, vocês não têm processo penal, muitos nunca assistiram um júri, e vocês aceitaram esse desafio quando eu fiz a proposta desse trabalho, e vocês deram conta brilhantemente dessa atividade. Um plenário de júri é um circo, sim. Muitas vezes os alunos do primeiro semestre, o professor Eduardo está presente, é esse o seu nome? Professor, muito obrigada por ter cedido o seu horário para nós. E eu quero só explicar a você que essa proposta é para trabalhar a linguagem corporal, a oratória, a argumentação, que é o enfoque da minha disciplina. Quando eu fiz a proposta a eles, eu disse a eles, não se preocupem com o amparo legal, o apoio legal. Então, por isso que muita coisa aqui saiu errada, tá? E muito obrigada pela sua presença e pelo seu apoio, cedendo as suas aulas para nós. Então, caríssimos alunos, a proposta foi muito bem atendida por vocês todos, com exceção da parte aí do APARTE, que eu achei que fosse parte do cenário e não era. Todo mundo pensou, mas tudo bem, tá? Voltando. Então, olha só, foi muito bacana essa atividade. Certamente, quando vocês estiverem no 4º ano, vocês vão repetir com o professor de processo penal e vocês vão perceber quanta coisa errada foi feita aqui hoje. Mas não era o nosso enfoque. O enfoque era a oratória, a linguagem corporal. E Yuri, o pessoal já achou que você anotou já, de verdade. É verdade. Dos bravos, hein? Gente, com você, e a Carol quase me faz infartar aqui hoje, viu? A nossa Naná aqui, né? Parabéns. A sua filha deve estar muito orgulhosa de você, viu, meninas? Queridos, excelência, show muito sério, viu? Maravilhoso. Muito obrigada. Gente, parabéns a todos pela participação, pelo furor aí. O júri é fascinante mesmo, tem muita coisa assim. Eu já assisti júri no Norte, no Nordeste, tudo que é canto, e eu posso dizer a vocês que eu já vi muita coisa mesmo, muita coisa terrível dentro de um júri. Hoje não aconteceu nada perto do que eu já vi na vida real. Então, parabéns, muito obrigada mesmo. Beijo.